O maior mago de suporte deixou seu grupo porque não o pagavam bem e formou um novo grupo com suas 3 belas alunas. Em um mundo onde os poderes do Rei Demônio Adormecido criaram masmorras por todo o mundo, Thunder Pike é um grupo de Rank A que transmite ao vivo suas incursões em masmorras para o mundo inteiro. Eles têm um cavaleiro, um guerreiro, uma bruxa, uma sacerdotisa e um mago em seu grupo. E, combinando suas habilidades únicas, conseguem derrotar monstros poderosos com facilidade. Eles são extremamente populares porque têm alguns dos aventureiros mais fortes e seu trabalho em equipe os coloca acima de qualquer outro grupo. No entanto, nem tudo está bem com o trabalho em equipe deles quando estão fora da masmorra. Yuki, um mago de suporte de Rank B, diz aos membros de seu grupo que vai deixar o Thunder Pike. O líder do grupo, Simon, pergunta as razões, e Yuki menciona a diferença salarial entre ele e os outros membros do grupo. Todos dizem para ele parar de reclamar, pois o pagam de forma justa por sua contribuição. Eles dizem que ele nem mesmo entra nas lutas e fica na retaguarda, gastando seus itens e pergaminhos. Yuki revida, perguntando se eles não valorizam seu trabalho, já que ele está constantemente apoiando todos o tempo todo. Eles zombam dele, dizendo que ele é inútil e que deveria agradecer por permitirem que um perdedor de Rank B ficasse no grupo. Eles afirmam que ficarão bem sem seu pequeno suporte, e isso é a gota d'água. Yuki termina sua bebida e declara que vai deixar o grupo para sempre, e que podem enfiar sua tag de Rank A no rabo. No dia seguinte, Yuki vai ao Guilda dos Aventureiros para se registrar como desempregado. Assim que ele termina de preencher o formulário e o entrega à recepcionista, uma ruiva de repente se lança sobre ele e o abraça com força. Ela o chama de professor, e quando Yuki a vê, ele a reconhece como Marina, uma maga espadachim que ele orientou antes de ela fazer seu teste de aventureira. Marina agradece a Yuki por tê-la ajudado antes e ele pergunta como as coisas estão indo para ela. Ela diz que tudo está indo bem e então descobre que ele está procurando emprego. Marina fica muito animada ao ouvir isso e imediatamente pede que Yuki se junte ao grupo deles. Yuki vai conhecer os outros membros do grupo, que também foram seus alunos, junto com Marina. A elfa caçadora Silk e a sacerdotisa Rain ficam felizes em saber que Yuki está interessado em se juntar ao grupo, mas perguntam se ele está bem em se juntar a um grupo de Rank D que está apenas começando sua carreira. Yuki diz que está bem com isso, pois trabalhar como grupos de Rank A não é mais para ele. Ele diz que para missões e masmorras difíceis, ele costumava investir muito dinheiro em itens consumíveis, então não ganhava muito, mas com missões de Rank D, ele poderá economizar muito. Com isso, Yuki se junta oficialmente ao grupo e descobre que as garotas estavam planejando completar uma missão para minerar algum minério de ferro mágico hoje. Eles vão para a masmorra para minerar o minério mágico e Yuki se sente nostálgico, lembrando como sua jornada começou. Ele diz às garotas que podem facilmente encontrar o minério mágico no 6º andar da masmorra, mas elas dizem que têm medo de lutar contra o monstro-chefe no 5º andar, então vão passar. Yuki sugere que tentem procurar o minério no 4º andar primeiro, e eles entram na masmorra. Marina trouxe o cajado do avô para procurar por armadilhas, mas isso está diminuindo o ritmo deles, então Yuki decide assumir a liderança. Ele mostra às garotas uma lanterna mágica que pode facilmente detectar armadilhas de baixo nível, e por causa disso, eles exploram a masmorra rapidamente. Yuki começa a se lembrar de como essa foi a primeira masmorra que ele visitou com seu antigo grupo, o Thunder Pike, há 5 anos. E como o guerreiro deles foi gravemente ferido pelas armadilhas. De repente, ele sente a presença de um monstro e diz às garotas para se prepararem para lutar. Eles chegam a uma sala onde há macacos lobos esperando por eles. Silk derruba um deles rapidamente e então Marina avança para lidar com os outros 2. Yuki lança magia de encantamento físico nela para melhorar muito suas habilidades e então prende os monstros para impedi-los. Marina corta facilmente os 2 monstros e fica chocada ao perceber como foi fácil com a magia de Yuki. Ele diz a ela que lançou 3 tipos de feitiços de encantamento nela ao mesmo tempo, e todos ficam impressionados, pois lançar 3 feitiços ao mesmo tempo requer muita habilidade. Logo eles chegam à entrada do 2º andar e, após verificar seu equipamento e estamina, descem as escadas. De repente, um grupo de mineradores zumbis os ataca e é a vez de Rain lidar com eles. Silk e Marina tentam lutar contra os zumbis para ganhar tempo para ela terminar seu encantamento, e Yuki lança um feitiço de proteção em todos para que os zumbis nem cheguem perto. Isso dá a Rain tempo suficiente para completar seu feitiço, e ela afasta todos os zumbis com sua magia sagrada. Todos começam a elogiá-la, e Yuki comenta que usar magia sagrada em tal escala custa muito mana. Ele usa uma habilidade chamada Refresh Mana em Rain para recarregar suas reservas de mana. E ela fica surpresa ao saber que Yuki pode usá-la. Ela diz às amigas que é um feitiço raro que apenas magos vermelhos como Yuki podem usar, e que com apenas esse feitiço, alguém pode ser admitido instantaneamente em um grupo de Rank A. Todos ficam impressionados e Yuki tenta agir de forma humilde, dizendo que não é nada especial.
Eles seguem em frente e ele continua derramando água benta no chão, para que os zumbis não os ataquem depois de serem revividos. Silk acha que isso vai ser muito caro e que eles não têm orçamento para isso, mas Yuk diz para ela relaxar, pois ele mesmo preparou a água benta. Isso choca Rain, pois Yuk nem é um sacerdote, mas ele responde que pode usar as cinzas purificadas dos zumbis para fazer água benta usando alquimia. Logo eles chegam ao quarto andar e Yuk diz que podem encontrar o minério mágico neste andar, mas antes de irem mais fundo, ele quer que todos recuperem sua estamina comendo algo. Para isso, ele tira um fogão inteiro de sua bolsa mágica, o que deixa as garotas animadas. Yuk diz a elas que se trabalharem duro, poderão ter sua própria bolsa mágica algum dia. Ele começa a cozinhar ovos e bacon para elas e então tira uma panela mágica que cria magicamente uma sopa de frutos do mar para eles. A dona de casa dentro de Rain fica mais molhada que a própria sopa ao ver uma panela que cozinha sozinha. E Yuk diz que a encontrou em uma masmorra de alto nível e que custa muito para ser reparada. Depois disso, eles começam a comer e Silk percebe que a comida tem mana extra. Yuk diz a ela que cozinhar é basicamente alquimia e que ele se esforçou para fortalecê-las para minerar o minério mais tarde. Logo, eles encontram um lagarto de pedra gigante que tem minérios em suas costas. Yuk o desacelera com sua magia, e então Marina usa seu ataque final para matá-lo. Ela fica muito exausta por usar seu ataque final apenas uma vez, mas Yuk recarrega sua mana e diz a ela para continuar praticando a habilidade. Depois disso, eles começam a minerar o minério nas costas do monstro derrotado, mas precisam de mais. E Yuk sugere que vão ao quinto andar e derrotem o chefe para conseguir o que querem. As garotas têm medo porque o chefe é um monstro forte, mas Yuk diz a elas que usará todo o seu poder para ajudá-las. Quando eles chegam à sala do chefe no quinto andar, Yuk diz às garotas que lutará sozinho para mostrar suas habilidades. Ele então tira uma câmera flutuante e artefato para gravar a luta contra o chefe, e Marina sugere que transmitam ao vivo, pois será divertido. Yuk decide fazer isso, mas então pergunta às garotas o nome do grupo para dizer na transmissão. Elas dizem nervosamente que ainda não pensaram em um nome, mas então Marina sugere o nome Clover na hora. Ela diz que as três garotas são as folhas comuns do trevo e Yuk é a quarta folha e a folha da sorte. Todos gostam do nome e então Yuk pergunta se elas também querem aparecer na primeira transmissão ao vivo do grupo. Elas estão bem apenas assistindo, então Yuk se transforma e ativa o modo de transmissão ao vivo na câmera. Depois disso, ele abre a porta da sala do chefe e entra para ver o caranguejo de aço gigante e feio. O caranguejo o ataca instantaneamente, mas Yuk escapa de suas garras e usa 5 feitiços de desativação para cegar, envenenar e paralisá-lo. O caranguejo tenta atacar indiscriminadamente, mas Yuk usa magia de gravidade para esmagá-lo instantaneamente. Ele termina a transmissão ao vivo com isso e Marina imediatamente o abraça, quase quebrando seus ossos no processo. Yuk então coloca o caranguejo em sua bolsa mágica e eles abrem o baú de tesouro que caiu após derrotar o chefe, encontrando um monte de tesouro e minério mágico. Depois disso, Yuk e seu grupo voltam para a cidade em uma carruagem. Ele age de forma educada e pergunta às garotas como elas classificariam seu novo membro do grupo em uma escala de 1 a 10. Todas as garotas ficam muito impressionadas com suas habilidades gerais na masmorra, mas Yuk acha que elas ficariam desconfortáveis em ver alguém mais velho que elas se tornar um membro do grupo. As garotas dizem que não é nada disso, e de repente Silk tem uma ideia brilhante. Ela diz a Yuk que ele deveria se tornar o líder do grupo, pois é o mais experiente e poderoso entre eles. Yuk fica constrangido porque acha que não é certo para um novato se tornar o líder. Mas as outras garotas concordam, dizendo que o grupo foi oficialmente formado quando decidiram nomeá-lo Clover, e isso faz de Yuk um membro fundador. Quando as garotas continuam pressionando, Yuk finalmente cede e concorda em se tornar o líder do grupo para manter todos seguros. Por outro lado, seu antigo grupo, o Thunder Pike, está tendo dificuldades na masmorra. Eles conseguiram um arqueiro para substituir Yuk, mas ele não consegue apoiá-los como Yuk fazia. Eles lutam contra um bando de lobos monstros e até o novato faz comentários perguntando por que diabos eles foram a uma masmorra de alto nível se são tão fracos. De repente, a bruxa é mordida por um lobo, e embora o líder do grupo consiga libertá-la, a sacerdotisa não tem mana suficiente para curá-la. O grupo decide recuar imediatamente, e enquanto a bruxa está sangrando, a sacerdotisa ainda está esperando sua mana recarregar. Eles não têm poções de mana ou mesmo poções de cura, pois isso costumava ser responsabilidade de Yuk, e nenhum deles pensou em pegá-las depois que ele saiu. O novo cara tem uma poção de cura, mas não a dá facilmente, pois esperava que um grupo de Rank A tivesse um gerenciamento melhor. Enquanto isso, Yuk e seu grupo estão celebrando o sucesso de sua primeira missão enquanto bebem. Yuk diz a eles que a recompensa da missão não foi nada especial, mas ele ganhou muito dinheiro vendendo o cadáver do caranguejo de aço. Ele pergunta às garotas sobre a divisão de dinheiro entre eles, e Silk diz que colocam tudo no fundo do grupo e usam um sistema de mesada para comprar coisas necessárias. Ela explica que estão economizando dinheiro para comprar sua própria casa um dia, e Yuk gosta da ideia.
Ao mesmo tempo, seu antigo grupo está no mesmo local e está reclamando de seu fracasso hoje. Eles culpam tudo no novo cara, dizendo que ele deveria ter se preparado melhor para ajudá-los. O arqueiro fica irritado por estarem tratando-o como um garoto de recados e diz que nunca pensou que o famoso grupo de Rank A seria um bando de idiotas que não conseguem nem limpar a própria bunda. Ele diz que está deixando o grupo imediatamente e Yuki se vira justamente a tempo de ver isso. Ele não quer dar atenção ao seu antigo grupo, então diz às garotas que, após cada missão bem-sucedida, eles terão 2 dias de descanso e recuperação. Ele diz que vai estocar itens úteis nesse meio tempo, e eles podem partir para outra missão no 3º dia. De repente, a estalagem começa a exibir o vídeo da transmissão ao vivo de Yuki, derrotando o caranguejo de aço que se tornou viral em meio-dia. Todos estão interessados em Yuki e seu grupo, pois ele derrotou um monstro-chefe apenas com feitiços de debuff. No entanto, isso irrita seus antigos companheiros de grupo que acham que Yuki está jogando na liga mais baixa para melhorar sua taxa de vitórias. Acontece que eles não são as únicas pessoas com ciúmes de Yuki, pois um nobre gordo e feio também está xingando ele de longe. De qualquer forma, 3 dias depois, Yuki chega à guilda para escolher uma missão que seja fácil o suficiente para as garotas, mas que também dê uma boa recompensa. A recepcionista sugere uma missão de rank C para obter pedras mágicas de uma cachoeira. Ela diz que deveria ser uma missão de rank D, mas alguns monstros estranhos estão vagando pela região recentemente, então se tornou mais difícil. Enquanto Yuki está pensando sobre isso, as garotas chegam correndo e concordam em aceitar a missão sem nem perguntar sobre ela. Só depois que a recepcionista sai para registrar a missão, é que Yuki tem a chance de explicar que eles podem ter que enfrentar um monstro durante a missão. As garotas ainda decidem aceitar a missão para ganhar mais pontos e dinheiro. Yuki diz a elas para se prepararem e encontrá-lo em 30 minutos, e então a recepcionista volta com o recibo da missão. Ela diz a Yuki para transmitir ao vivo suas lutas na missão, pois ele se tornou uma pequena celebridade após sua última transmissão ao vivo. Yuki sai da guilda com isso e imediatamente sente que alguém está seguindo ele. Ele leva o perseguidor para um beco escuro e acaba sendo nobre feio e com ciúmes. Yuki pergunta se ele tem algum negócio com ele, e o nobre puxa sua espada, dizendo para ele deixar o Clover imediatamente. Yuki usa discretamente um feitiço de armadilha nele, e então pergunta ao gordo se ele está fora de si, por dizer ao líder do grupo para sair. O gordo diz que encontrou as garotas primeiro e que se juntará ao grupo delas para se tornar seu Sugar Daddy. Yuki acha que ele é apenas um viciado que usou muitos cogumelos mágicos hoje. Ele se recusa a deixar o grupo e vai embora, e quando o nobre tenta atacá-lo, ele tropeça no feitiço de armadilha e se derruba. Quando Yuki se junta às garotas para ir à missão, elas dizem que o gordo e feio as abordou alguns dias antes e ofereceu se juntar ao grupo como se estivesse ajudando-as. No entanto, suas habilidades eram medianas e elas decidiram ignorá-lo, já que ele não aceitava um não como resposta. Yuki também acha que o cara deve ser burro se pode sacar sua espada tão casualmente nas ruas e decide denunciá-lo à guilda quando voltarem. Depois disso, Yuki traz o tópico da missão e diz que, embora a missão seja muito simples, eles podem ter que lidar com algum monstro do tipo besta selvagem. As garotas dizem que estiveram na área cerca de 2 meses atrás, mas não enfrentaram nenhum monstro naquela época e não havia animais comuns por perto. A segunda parte preocupa Yuki, e ele diz que a única razão para todos os animais fugirem da floresta é por causa de um monstro forte. Ele diz às garotas que o monstro já estava presente na floresta naquela época, mas eles tiveram sorte de não encontrá-lo. Ele diz que assim que chegarem à floresta, ele começará a gravar tudo e se encontrarem o monstro, ele transmitirá ao vivo. Será o melhor se eles vencerem, mas se perderem e tiverem que fugir, ele quer que o vídeo esteja ao vivo para que a guilda possa vê-los e enviar ajuda a tempo. Logo eles chegam à floresta e Yuki começa a gravar enquanto caminham. Ele fica no final do grupo porque bestas selvagens atacam qualquer grupo por trás e diz às garotas para não se preocuparem com ele, pois está usando uma armadura de bruxo especial que lhe dá estatísticas de defesa muito altas. Eles chegam à cachoeira logo, mas então Yuki sente algo e imediatamente liga o modo de transmissão ao vivo. Apenas 1 segundo depois, o monstro que aterroriza a floresta aparece e, para o horror de Yuki, é um monstro de alto escalão chamado Zarag, que é encontrado no nível mais profundo de masmorras de alto escalão. Todos entram em pânico ao ouvir isso e Yuki se coloca na frente das garotas. Ele diz a elas que precisam escapar imediatamente, pois morrerão se lutarem contra o Zarag. Ele decide ficar para trás e detê-lo até que as garotas cheguem em segurança e a guilda envie reforços, mas de repente Marina saca sua espada dizendo a Yuki que não vai deixá-lo para trás. Silk e Rain também concordam com ela e eles começam a usar suas habilidades para desacelerar o monstro para que possam matá-lo. Yuki não tem escolha a não ser deixá-las entrar na ação, então ele primeiro encanta suas habilidades físicas. Marina avança
para deter o monstro enquanto Rain canta seu feitiço, mas ela é derrubada. Yuki tenta atordoar o monstro com magia de raio e então lança vários debuffs nele, mas apesar disso, ele não parece desacelerar. Yuki percebe que é um monstro especial e pede a Marina que ganhe algum tempo para ele usar um feitiço muito poderoso. Marina começa a lutar contra o monstro e então Silk chama as Dríades da Floresta para ajudar e prende o monstro com vinhas. Enquanto as duas garotas tentam deter o monstro, Yuki termina de conjurar seu feitiço de nível 5, Flecha Prismática. Ele diz a Marina para recuar antes que ele atire no monstro com poder devastador. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assistir ao vídeo na sua tela a seguir.